Oi, gente! Hoje nós vamos para a nossa última aula de revisão, Geometria Espacial, parte 2. No dia da parte um era para eu ter feito uma revisão teórica também, mas eu esqueci. Sorry, mas vou fazer hoje. Então, vamos lá. Vou passando pelos tópicos que a gente estudou de geometria espacial. Quem quiser os slides depois, pega lá no Classroom. E, e aí vou fazendo as questões da listinha que eu coloquei lá, 10 questões, 10 assuntos que a gente estudou. Então, vamos começar, né? Geometria espacial. Inicialmente, a gente vê a geometria espacial dividida em três grupos: os poliedros, que em geral são caixinhas. Essas caixinhas têm todas faces poligonais, então são triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, enfim. Tem vértices, tem arestas, a gente vai dar uma olhadinha. Dentro dos poliedros, a gente tem um subgrupo chamado prismas, então todo prisma é um poliedro. Esses prismas, a gente vai ver as características deles daqui a pouco. A gente vê também as pirâmides como um subgrupo dos poliedros e os troncos de pirâmide. Terminou essa galera, terminamos poliedros. Vamos para os corpos redondos. Primeiro grupo, subgrupo dos corpos redondos são os cilindros, cones, troncos de cone e esfera. E ainda temos outros que são figuras espaciais que normalmente na questão, quando aparecem nas questões do Enem, aparecem com aproximações de coisas que a gente estudou. Então, considera a cabeça de uma pessoa como uma esfera, enfim, e aí vai fazendo essas adaptações para poliedros ou corpos redondos. Muito bem, então vamos começar. Então, poliedros, o que que a gente viu? A gente viu os principais elementos dos poliedros, que são as faces, as arestas, que são os encontros das faces, as faces são sempre polígonos, e os vértices, que são encontros de arestas. Os vértices, eles aparecem às vezes associados a um verbo chamado, que a gente fala concorrer, né? Então, as arestas concorrem nos vértices. A gente tem a relação de Euler, que vale para os poliedros fechados. Vamos fazer amor nós dois, né? Vértices mais fáceis é igual ao número de arestas mais 2. Se o poliedro estiver aberto, essa relação não vale desta forma. Temos também os poliedros de Platão, que são poliedros que respeitam a três características. Todas as faces têm o mesmo número de lados, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler. Só uma observação: uma caixa de sapato, por exemplo, nossa senhora, uma caixa de sapato, por exemplo, é um poliedro de Platão, mas é, não é um poliedro regular. Ué, Marina, mas o que que é poliedro regular? Poliedro regular são os poliedros que todas as faces são polígonos regulares. Então, a gente vai ter aí apenas cinco poliedros regulares no universo sideral, a gente não consegue fazer mais que eles, que é o que a gente carinhosamente apelidou de TOD, o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Não tem outros. E tem muita gente que fala que os poliedros de Platão são os poliedros regulares. Na verdade, não. Os poliedros de Platão satisfazem essas condições. Então, todas as faces têm o mesmo número de lados. Se a gente olhar a caixa de sapato, por exemplo, todas as faces são quadriláteros. Então, satisfez essa primeira condição. E todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Ou seja, ali no exemplo da caixa de sapato de novo, todos os vértices chegam a três arestas. Então, satisfez essa também. E vale a relação de Euler, é um poliedro fechado. Já os poliedros regulares têm uma característica a mais, todas as faces têm que ser polígonos regulares, né? E estão aí as principais coisas que podem vir a ser cobradas de poliedros. Top. Questão um da listinha. Quem tentou fazer aí a listinha pode ir pulando direto, né, para as questões. Então vamos lá. Questão um. Os poliedros regulares. Ah, tá. Essa questão tem um texto muito parecido com uma questão que caiu no Enem. Eu mudei uma palavrinha. Eu acho que eu até deixei as mesmas alternativas.
mas a gente vai resolver, não é a mesma questão do Enem, tá? Tem uma coisinha diferente. Os poliedros regulares, inclusive nessa questão, ele dá uma definição incorreta. Deixa eu confirmar se é isso mesmo ou se eu corrigi. Deixa eu ver. Os poliedros regulares são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas duas faces. Então, na verdade, eu já fiz a adaptação. Na questão original, ele fala que os poliedros de Platão são isso, e na verdade são os poliedros regulares, né? Mas enfim, nem todo mundo tem o rigor matemático e tem a chatice que eu tenho, né? É, blá blá blá. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os poliedros regulares respeitam a relação de Euler. Muito bem. Em um cristal cuja forma é um poliedro regular, então ele falou que é um poliedro regular, é um daqueles cinco lá do TOD, beleza? Aí ele fala o seguinte: as faces são pentagonais. Quem sabe já qual que é, pode talvez ter uma orientação aí sobre a alternativa. Quem decorou as faces, a quantidade de vértices, arestas, enfim. Mas não sei, não decorei. Como é que eu vou fazer essa questão? Eu tenho que lembrar que o poliedro regular, todas as faces são o mesmo polígono regular. E se todas as faces são pentagonais, então todas as faces são pentágonos regulares. Muito bem. Vamos então fazer. Eu vou dizer que o total, eu não sei nada dessa, ele não deu nenhum valor numérico. Eu vou dizer que o total de faces é F. O total de arestas será 5F, porque cada face vai ter cinco ladinhos, são todas pentagonais. Dividido por 2. Por que dividido por 2? Lembra que cada aresta é comum a duas faces e ela é contada duas vezes? Então, o total de arestas vai ser 5F sobre 2. E o total de vértices eu não sei. Vou deixar como ver também. E vamos para a formulazinha. Vamos fazer amor nós dois. Número de vértices, não sei, vou deixar V. Número de faces, não sei, vou deixar F. E o número de arestas eu vou trocar por 5F sobre 2. Para a gente resolver essa equação aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 2, os dois lados. Vai ficar 2V mais 2F igual a 5F mais 4. Marina, por que que eu só não peguei esse 2 aqui e multipliquei lá do outro lado? Porque ele não está embaixo de todo mundo. Então, como ele não está embaixo de todo mundo, eu não posso fazer isso, tá bom? Cuidado aí com essa fake informação. Opa, acabei apagando dois que não era para ter apagado. Beleza, então vamos continuar. Vai ficar 2V, 2F menos 5F menos 3F igual a 4. Resposta certa, letra D. Easy game. Próximo assunto que a gente viu, projeção ortogonal, costuma cair todo ano uma questãozinha, né? A projeção ortogonal, ela é a sombra de um objeto, de um ponto, de uma reta, enfim, em um determinado plano pré-definido. Então, se eu quiser olhar para esse pontinho no plano do chão, vou imaginar um sol aqui em cima, a pino, meio-dia, e aí eu vejo aonde essa sombra vai ficar, essa é a projeção ortogonal. Uma figura espacial, ela sempre vai ter uma projeção ortogonal plana, porque a gente tem que ver o desenho que é gerado em uma determinada superfície plana. Um mesmo objeto pode ter projeções ortogonais diferentes, dependendo do meu plano referencial. Então, eu peguei, por exemplo, um segmento de reto, uma caneta. No chão, a projeção está exatamente a caneta, que ela está paralela ao chão ali, né? E só que olhando para essa parede, está só um pontinho. Então, eu tenho projeções diferentes para um mesmo objeto, dependendo do meu referencial, do meu plano referencial. E eu posso ainda ter
objetos espaciais, né, no caso da pirâmide, com uma projeção aqui lateral, por exemplo, como um triângulo, e a base como um quadrado. Então, sempre que for rolar uma questão de projeção ortogonal, a minha dica é: olha para onde eu estou querendo ver a projeção, no caso, a maioria das vezes é no chão, e faz o desenho no chão, o mesmo desenho que você estiver fazendo em cima do sólido espacial. Então, se o sólido espacial andou em cima daqui até o meio, anda da pontinha até o meio. E aí você vai fazendo esse desenho no chão ou na parede, enfim, à medida que você for, que a questão for conduzindo o desenho no sólido espacial proposto. Beleza, vamos então para a questão 2. Maior prédio torcido do mundo é inaugurado em Dubai. Em formato retorcido, o maior edifício torcido do mundo com 80 andares foi inaugurado em Dubai. O Khalian Tower tem um formato de prisma de base quadrada torcido, com um eixo vertical perpendicular ao solo e que passa pelo centro de todas as seções paralelas à base. Cada andar apresenta uma torção de cerca de 1,1 grau, o que soma 90 graus, o equivalente a um quarto de volta desde o térreo até o topo, que tem altura de 306 metros em relação à superfície terrestre. Quando o Sol está a pino, posição em que os raios solares incidem sobre o objeto na vertical, na cidade de Dubai, a sombra formada pelo edifício no plano horizontal da superfície terrestre é bem mais representada por. E aí, gente, essa questão é muito boa, né? Basicamente, o que que ele fez? Ele tem um quadrado, ele fala que é um prisma de base quadrangular, né? Quadrado, e ele vai rotacionar esse quadrado e eu vou olhar só para o chão. Então, esse quadrado que apareceu aqui, ó, é a base, tá bom? Se eu rotacionar um grau, um grau, um grau, olha o que que vai acontecer. Olha só o desenho que vai formar. Um círculo. Então, essa é a ideia. Quando eu rotaciono um quadrado, o que vai ser o centro desse quadrado vai funcionar como o centro de uma circunferência. E metade da diagonal do quadrado vai funcionar como raio dessa circunferência, que é o ponto maior, né, mais distante desse centro. Então, a resposta para esta questão é a letra A. Impressionante. É isso, muito lindo, né? Bora lá então seguir a vida que tem muita coisa pra gente revisar. Prisma. Bom, quando a gente olha para os prismas, a gente entende uma caixinha com duas bases em planos paralelos. Esses planos paralelos, a distância entre eles determina a altura do prisma. Essas bases, elas têm que ser congruentes e como a gente viu ali na última questão, elas não precisam estar exatamente uma em cima da outra, é, mas a maioria das questões que a gente faz, elas estão, né? As faces laterais são sempre quadriláteras, aí pode ser quadrados, retângulos, podem ser trapézios, dependendo, enfim. Aliás, trapézios não, mas pode ser paralelogramas, a gente vai ver. Então, o que importa é que as bases laterais aí são quadriláteros. E tem as arestas, os vértices, já que prismas são poliedros, né? É um subgrupo dos poliedros. Planificação de um prisma, em geral, se o prisma for reto, né? A gente vai ter uma base congruente à outra, assim, normalmente elas aparecem associadas a uma mesma face lateral, que é esse exemplo aqui, e as outras faces laterais são congruentes quando ele é um prisma reto, beleza? E quando ele é um prisma reto e irregular, a gente vai ver aí essas classificações. Nomenclatura. Nomenclatura de um prisma se dá de acordo com a base dele. Se a base for um triângulo, é um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, é um prisma quadrangular, e assim sucessivamente. Inclinação define se o prisma é reto ou oblíquo. Tá aí, ó, por exemplo, que eu falei para vocês, que a face lateral pode ser um paralelogramo, né? Não necessariamente é um retângulo ou um quadrado. Mas a maioria das vezes é porque a maioria dos prismas que aparecem, que caem no Enem, nas provas,
são os prismas retos. Então, a gente vai ficar aí com este queridinho. Além disso, se a base for um polígono regular, a gente está falando de um prisma regular. A maioria também é prisma regular. E um prisma pode ter mais de uma classificação, né? De vez em quando a gente vê, considere um prisma reto, regular, triangular, né? Então, assim, tem várias classificações para ir definindo as características do prisma que ele está falando. Fórmulas associadas a prisma. A área da base não tem uma fórmula específica para ela, porque depende do polígono que está na base. Se a gente for ver aqui esses próprios exemplos que estão aqui nesse slide, aqui é um triângulo, então a área da base é a área desse triângulo. Aqui é um pentágono, é a área desse pentágono. Aqui é um hexágono, é a área desse hexágono. Então não existe uma fórmula para a área do prisma, porque depende da figura que está na base. A área lateral é a soma das áreas dos quadriláteros laterais. Área total, duas vezes a área da base mais a área lateral, já que temos duas bases, né? E o volume do prisma, área da base, vezes a altura, até pelo princípio de Cavalieri, né? Que eu comentei com vocês, da gente ter a resma, né, inclinar e tudo mais. Então, é como se eu estivesse ocupando um espaço com várias coisinhas planas congruentes. Se eu fizer um corte qualquer no prisma paralelo à base, eu sempre vou ter uma figura exatamente igualzinha às bases. Essa é uma das características do prisma também, isso é bem legal. Muito bem, então vamos para o. Aliás, mentira, ainda tem mais um slide de prisma. Dois prismas muito especiais para o Enem: o cubo e o paralelepípedo. O cubo tem algumas formulazinhas associadas a ele. Precisa saber tudo, Marina? Não, mas é bom você ter o raciocínio. Então, o azulzinho é a diagonal da face, a raiz de 2, porque a face é um quadrado, e a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Aqui a gente está considerando as arestas do cubo como A, e o cubo tem todas as arestas congruentes, né? Todas as faces são quadrados, é o famoso dado que a gente usa em jogos de tabuleiro, por exemplo. Diagonal do cubo é a raiz de 3, é aquela ali que vai de uma pontinha a outra por dentro do cubo, flutuando. A área lateral são 4 quadrados, 4 a raiz de 2. A área total são 6 quadrados, né? 6 faces do cubo, 6 a raiz de 2. Volume A ao cubo, que é a área da base vezes a altura, né? Então, A vezes A ao cubo. E o paralelepípedo, outro prisma especial, todas as faces são retangulares, e isso pode ser quadrado, porque o quadrado é um retângulo, né? Vou considerar as arestas de tamanhos diferentes, mas o cubo, por exemplo, é um caso especial de paralelepípedo, então eles poderiam ser iguais, não tem problema, não deixa de ser paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo pode ser obtida por essa formulazinha aí, né? Diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A, B e C são as arestas do paralelepípedo. Área total 2AB é como se fosse a tampa da caixa e a base da caixa aí nesse desenho. AC é essa da frente, daqui, e a lá de trás. E BC, essa daqui do ladinho e essa daqui do ladinho. Então, se eu colocar o 2 em evidência, né? Aí vai aparecer essa fórmula aí: 2AB mais AC mais BC. E o volume, área da base vezes a altura, A vezes B vezes C, o produto das três dimensões do paralelepípedo. Vamos à questão de paralelepípedo. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Ué, Marina, mas isso aqui não é um prisma, porque essa base aqui de cima não está igual à de baixo, apesar das duas serem retangulares. De fato, essa base de cima não é igual à de baixo, mas o que é a base do prisma não é essa. É essa aqui da frente e essa lá de trás. Ele é um prisma deitado, ele está com um soninho. Então vamos lá.
Considere um silo de 2 metros de altura, 8 metros de largura de topo e 5 metros de largura do fundo. Então, vamos colocar essas dimensões aí. Ele falou 2 metros de altura do silo, então esse daqui é 2, essa daqui é a altura do silo. Aí ele falou 8 metros de altura do topo, então essa parte aqui de cima é 8. E ele falou 5 metros de largura no fundo. Então, essa parte aqui de baixo é 5. Além disso, ele falou que a largura do silo. Nossa, tá difícil aqui desenhar o 5, hein? Meu Deus do céu, eu desisti. A largura do silo é de 20 metros. De 20 metros de comprimento, né? Quase que eu não sai. Beleza. E aí ele pergunta quantas toneladas vão ter e ele dá uma relaçãozinha. Primeiro eu vou descobrir o volume desse silo, tá bom? Então o volume dele vai ser a área da base vezes a altura. Beleza. A base é um trapézio. Base maior do trapézio mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso do trapézio vezes a altura do prisma. Quem é o Bzão do trapézio? 8. Olha só para o trapézio. Bzinho, 5. Altura do trapézio, 2 sobre 2. E a altura do prisma, 20. Vou cancelar aqui o 2 com 2. 8 mais 5, 13. Então, o volume vai ficar 13 vezes 20, 260 metros cúbicos. Beleza, achei o volume do silo. Do silo? É isso mesmo, volume do silo. Aí, agora eu vou ver a quantidade de forragem que eu vou precisar. Ele fala que gasta 1 tonelada de forragem para cada 2 metros cúbicos do silo. Então, eu consigo até fazer uma regra de 3, né? 1 tonelada, 2 metros cúbicos. Se eu tiver 260 metros cúbicos, X toneladas. Divide por 2, papá. Meu X é 130 toneladas. Resposta letra C. Cilindro. Resumão. Vamos considerar aí um cilindro reto e circular, tá? Para definir as coisas. Então, se ele é um cilindro circular, a base é um círculo, tem um raio, ele tem um eixo de rotação, né? Pega um retângulozinho aí, rotaciona. Eu vou ter esse cilindro, rotacionei, vou ter esse cilindro. Então, eu vou ter um eixo de rotação, vou ter a altura, que é a distância entre os planos que contém as bases, da mesma forma que a gente acabou de falar do prisma, né? Então, eu vou ter aí o plano que contém as bases e a altura como a distância entre esses planos. Raio da base, a altura geratriz é o segmento que liga uma extremidade à outra aí das bases. Classificação, ele pode ser circular ou não, mas o que costuma cair é o circular, só para a gente saber quando a base não for um polígono, então não é um prisma, é um cilindro. Essa é a principal definição. O resto, eles são tudo igual. Ele pode ser reto ou oblíquo, só que o que costuma cair também é o reto, né? Então, o oblíquo, muito, 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 muito raro. Deixa eu colocar o coraçãozinho desse lado aqui. Ok. Aí a gente tem também que ele é um sólido de revolução, só que dependendo do formato que para onde que eu rotaciono o meu retângulo, por exemplo, eu vou gerar cilindros diferentes, então tem que tomar cuidado com isso, né? Se cair um retângulo para ser rotacionado, para onde que eu vou rotacionar? Ao redor de quem? Do lado maior, do lado menor, né? E aí a figura que eu vou gerar. Secções. Eu posso ter uma secção meridiana, fazendo um corte perpendicular à base, passando pelo eixo de rotação. E eu posso ter uma secção transversal, formada por um plano paralelo à base. A secção meridiana, o corte é um retângulo,
tá aqui, e a secção transversal, o corte é um círculo. Se a secção meridiana formar um quadrado, ou seja, a altura for o dobro do raio, a gente vai chamar esse cilindro de cilindro equilátero. É mais uma classificação que pode aparecer aí. Formas associadas a. Ah, tá, só mais uma coisinha. Se eu fizer um corte no cilindro que não seja nem paralelo nem perpendicular à base, que seja mais ou menos assim, a figura que eu vou obter vai ser uma elipse, tá bom? Só para gente guardar isso no coração. Eu vou até deixar aqui sem apagar, que é um OBS. Já caiu no PAS 2, no Enem, eu não me lembro, mas no PAS 2 já, então a gente deixa isso aí indicado. Formas associadas ao cilindro. Considerando um cilindro circular, a gente vai ter aí, deixa eu anotar aqui, circular, para a gente não ter problema. Se ele é um cilindro circular, a base é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral é um retângulo. A base desse retângulo é o comprimento do círculo, 2πr, e a altura é a altura do cilindro, h. Área total, duas áreas da base mais área lateral, igualzinho o prisma que a gente acabou de ver. E o volume, área da base vezes a altura, igualzinho o prisma que a gente acabou de ver. Planificação do cilindro, tá aí o que eu estava explicando, duas bases circulares, e o retângulo ali no meio. A parte de baixo do retângulo aqui é o comprimento do círculo, 2πr, e a altura é a altura do cilindro, h. Beleza? Então, vamos ver a questãozinha de cilindro que eu separei para a gente fazer. Um produtor de suco armazena seu produto em caixas em forma de paralelepípedo com altura de 20 centímetros, tendo capacidade de 1 litro. Ele deseja trocar a caixa por uma embalagem em forma de cilindro de mesma altura e mesma capacidade. Então, ele quer reservar aí 1 litro de leite em uma caixa cilíndrica de 20 centímetros de altura. E a capacidade é de 1 litro. 1 litro, para quem não lembra das conversões, é 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é como se fosse 10 centímetros, que é 1 decímetro, né? 10 centímetros cúbicos, ou seja, 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? E aí, ele quer saber qual é o tamanho desse raio. Então, vamos lá. O volume é a área da base vezes a altura. Então, vai ficar 1.000 é igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a altura que ele deu, 20. 1.000 dividido por 20 vai ficar 50. Tudo bem? Cancela um zero com zero, 100 dividido por 2, 50. 50 é igual a πr ao quadrado. Então, vai lá, 50 sobre π igual a r ao quadrado. O raio seria mais ou menos, né? Raiz de 50 sobre π. Só que o menos não convém. Então, a resposta, porque a gente está falando de tamanho, né? 50 sobre π. Resposta letra B. Muito bem. Pirâmide. Principais elementos da pirâmide. Tem um vértice lá em cima, chamado vértice da pirâmide. Os outros também são vértices, mas esse é o vértice especial. A altura é a distância do vértice para o plano da base, a uma altura perpendicular, né? A base é um polígono. A gente vai ter aí aresta lateral, face lateral, aresta da base, apótema da pirâmide e o apótema da base. Então, esses são os principais elementos aí da pirâmide. Classificação, opa, vi aí uma coisinha para arrumar a classificação das pirâmides.
Ela pode ser reta ou oblíqua, igual o cilindro que a gente viu, o prisma e tal. O que costuma cair reta. No PAS, até que cai oblíqua, sabe? Mas no Enem não é muito a praia, não. E a pirâmide regular. Pirâmide regular é a pirâmide que a base é um polígono regular, beleza? Igual o prisma. Essas duas aí são as mais comuns. Quando a pirâmide é regular, todos os triângulos que estão aqui ao redor são triângulos congruentes, são iguais. Nomenclatura é dada também pelo polígono que está na base, então se é um triângulo embaixo, pirâmide triangular, se é um quadrilátero, pirâmide quadrangular, se é um hexágono, pirâmide hexagonal e assim sucessivamente. Planificação da pirâmide normalmente é dada pelo polígono que está na base, no meio, com os triângulozinhos ao redor, abrindo como se fosse uma flor, ou todos os triângulozinhos um do ladinho do outro e o polígono da base separadinho vinculado a um desses triângulos. Lembrando que essas duas planificações são de pirâmides retas regulares, tá? Que todos os triângulos têm o mesmo tamanho, e o polígono da base é um polígono regular. Pitágoras na pirâmide. Tem dois Pitágoras aí que podem ajudar a gente a resolver as questões. Pirâmide, quando cai, assim, é o histórico, né, do Enem, ou é uma questão bem tranquilinha, ou uma questão puxada, já caíram as questões puxadinhas de pirâmide. E aí a gente tem que ter uma noçãozinha aí desses Pitágoras e eles podem ajudar bastante a gente, tá bom? Fórmulas associadas à pirâmide. De novo, a mesma coisa do prisma, a área da base é a área do polígono que está na base. A área lateral é a soma dos triângulos que estão ali do lado. A área total agora muda. O prisma era duas vezes a área da base mais a área lateral, e a pirâmide é uma vez a área da base mais a área lateral, porque só tem uma base. E o volume, área da base vezes a altura sobre 3. Por incrível que pareça, cabem exatamente três pirâmides de mesma base e mesma altura dentro, né? Elas podem se encaixar dentro de um prisma com a mesma base e mesma altura. Muito bem. Pirâmide especial é o tetraedro regular. O que que é um tetraedro? É uma pirâmide de base triangular. Tetraedro regular é uma pirâmide que todas as faces são triângulos equiláteros. E aí a gente se esbalda nas fórmulas de triângulos equiláteros, né? Então a gente tem a altura da pirâmide tem como ser descoberta por um Pitágoras ali, né? O apótema da base é um terço da altura da base da pirâmide, que no caso é um triângulo equilátero, um terço da altura do triângulo equilátero, né? Que também é o apótema do triângulo que a gente estudou. O apótema lateral, essa de azul ali, é a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, no caso, A raiz de 3 sobre 2, né? A área da base, a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área lateral são três triângulos equiláteros. Área total são quatro triângulos equiláteros e o volume, área da base vezes a altura, área da base que a gente calculou, área do triângulo equilátero vezes a altura que está ali de verde, beleza? Marina, preciso decorar todas essas fórmulas? Pelo amor de Deus, não. Eu mesma não sei de cor. Se você tiver um HD gigante mental, parabéns, primeiramente, pode decorar, mas acho muito difícil você decorar isso com risco assim de nem cair. Então, não vale a pena não. Vamos a uma questãozinha, a questão que eu escolhi aí de pirâmide. Para fazer o telhado de uma casa de cartolina, um quadrado de centro O e de lado 2L é recortado como mostra a figura. Então, ele recortou aí um quadrado de lado 2L. E aí, só a nível de curiosidade, esse quadrado aí, ele foi todo divididinho, e aqui, ó, esse pedacinho aqui tá na metade da altura. Então, se do lado do quadrado, se o lado é 2L, esse pedaço é L, e a mesma coisa vem para cá, né? Esse pedaço é L, enfim. Por que que eu reforcei isso? Porque quando eu fechar, esse pedacinho bem aqui vai ser L. E a gente vai usar essa informação. Além disso, ele falou que este pedaço aqui é L raiz de 3.
Então, quer dizer que este ladinho aqui é L raiz de 3. Muito bem. Aí ele deu mais informações, montando o telhado na figura 2, sua altura é igual a... Ele quer a altura da pirâmide. Como que eu vou descobrir isso? A altura vai estar bem aqui. Deixa eu pegar o azulzinho, que acho que vai ficar melhor de enxergar. A altura vai estar bem aqui. Aí, gente, olha só que legal. Se eu olhar para este pedacinho, uai, não foi, ó, né? Se eu olhar para esse pedacinho aqui, ó, ele é metade desta aresta aqui, que é L raiz de 3. Então, esse pedacinho aqui de baixo vai ser L raiz de 3 sobre 2. Vou ampliar esse triângulo aqui. O que ele quer? Ele quer a altura da pirâmide. A gente tem o apótema da pirâmide, que a gente já sabe que é L. E a gente tem metade da aresta da base, que a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Quem conseguiu pegar talvez já saiba a resposta de cor. Quem não conseguiu vai ter que fazer um Pitágorazinho aí, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas, olha só, quem conseguiu ver a sagacidade aqui, a altura é L sobre 2. Por quê? Eu tenho um triângulo retângulo que um cateto é L raiz de 3 sobre 2. Daqui para cá, se eu multiplicar por raiz de 3, é L raiz de 3 sobre 2. Se eu multiplicar daqui para cá por 2, fica L. Então, ele é um triângulo amiguinho. Ai, Marina, eu nunca ia ver isso na vida. Tudo bem, gente, não é tão automático. Mas quem viu, já marcou a letra A e correu para baixo. Abraço. Quem não viu, vai ter que fazer um Pitágorazinho aqui, mais trabalhoso, mas sai. L raiz de 3 na verdade, aqui, sobre 2 ao quadrado. Blá, blá, blá. Vai achar que o H é L sobre 2. Beleza? Dá um pouquinhozinho mais de trabalho, mas sai. Tem que sair, né? Muito bem. Então, deixa eu colocar meus 3 pontinhos aqui. Próximo assunto, tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide, pega a pirâmide, corta, tira a parte de cima, joga fora. A parte de baixo, tronco. O que é importante aí do tronco? Perceber esse Pitágoras aí, né? Se eu pegar a altura do tronco e jogar para o ladinho, eu vou ter um triângulo equilátero aqui. Aqui, neste exemplo de um tronco de base quadrangular, duas bases, né? Esse pedacinho é metade da aresta da base menor, esse daqui é metade da aresta da base maior, né? E aí a gente tem essas informações. E o A é o apótema do tronco. E aí o Pitágoras, importante da gente saber esse daí. Beleza, planificação se ele for um tronco de pirâmide regular e reto, vai ficar mais ou menos esse desenho aí. Duas bases semelhantes, tá? Uma menorzinha e a outra maior. E quatro, nesse caso aqui, quatro trapézios, mas depende da natureza da base, né? Se a base for um hexágono, vão ser 6 trapézios e assim sucessivamente. Então, a gente vai definir, só para lembrar da formulazinha do volume, que é agacha de 3, abre o zíper, dá um beijão mais um beijinho mais na raiz do bebê. O Bzinho é a área da base menor e o Bzão é a área da base maior e o H é a altura do tronco, que é a distância do plano que contém as duas bases. Áreas, área da figura que está na base menor, Bzinho, né? Bzão, área da figura que está na base maior. Área lateral, soma das áreas dos quadriláteros laterais. E área total, área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral. Beleza? Vamos lá então, questão 6. Essa é a questão de longe, assim, mais difícil da lista. É puxada real, assim. Mas eu achei ela é da segunda fase da FUVEST, tá? Mas eu achei uma questão boa, porque
eventualmente tem uma questão difícil no Enem, né? E essa questão envolve letra e a gente desenvolver a estrutura de uma função. Então, eu achei que tem uma pitadinha de Enem nessa questão. Vamos lá. Considere uma caixa com a forma de um paralelepípedo reto de altura 8 metros e base quadrada de lado 6 metros. Apoiada na base, encontra-se uma pirâmide sólida reta de altura 8 e base quadrada. Então, mesma altura e mesma base. O espaço interior à caixa e exterior à pirâmide é preenchido com água. Se ele enchesse até em cima, era muito fácil saber qual é o volume da água. Você calculava o volume do prisma e tirava o volume da pirâmide. Mas não é isso que ele quer. Ele quer encher até uma determinada altura H. Então, ele vai encher, por exemplo, até aqui. E aí, o que que vai rolar? Ele vai encher aqui até uma altura H. E aí ele pergunta qual é o volume de água que tem em função desse H. Então, ela é uma questão real difícil e é principalmente por causa disso. Bom, o que que a gente vai fazer para resolver essa questão? Primeira coisa, eu vou ter que fazer uma análise dessa piramidezinha, né? A gente já viu isso, a gente vai ver hoje, né? Também semelhança entre sólidos, relação dessa piramidezinha de cima com a pirâmide total. Então, se eu quiser fazer essa relação, olha o que que eu vou fazer aqui. Eu vou relacionar a aresta dessa base, ou a aresta dessa pirâmide, vou colocar aqui, por exemplo, x, aresta da base com a altura. A altura dela, eu posso dizer que é 8 menos h. Então, ó, a semelhança que eu vou fazer. Como a altura e a aresta da base são relações lineares, eu posso fazer direto, né? A altura da pequena está para a altura da grande, assim como o lado da base da pequena está para o lado da base da grande. A altura da pequena é 8 menos h está para a altura da grande, que é 8, assim como a aresta da base da pequena, x, está para a aresta da base da grande, 6. Tudo bem? Então, continuando aqui, essa relação. Eu vou simplificar aqui já para facilitar a nossa vida. Esse 8 com esse 6, aqui fica 4, aqui fica 3. Cuidado, não posso simplificar esse 4 com esse 8, tá? Porque aqui tem uma subtração. Então, vai ficar x igual a 3 vezes 8 menos h sobre 4. Tudo bem? E eu já vou calcular aqui o meu x ao quadrado, que é a área da base menor. Aliás, vou pôr um bezinho aqui. A área da base menor. Por quê? Que é o x ao quadrado, né? Porque a gente vai usar para calcular o volume do tronco. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. 8 menos h ao quadrado e 4 ao quadrado é 16. Vamos guardar essa informação. Muito bem, agora a gente pode calcular o volume de água. Deixa eu pegar aqui, vou até pegar de azul, por causa da água. Então vamos lá. O volume da água até uma altura H vai ser o volume do prisma até essa altura H, tudo bem? Menos o volume do tronco até essa altura H. Então, o volume da água vai ser igual a área da base, volume do prisma, né? Área da base vezes a altura. Então, vai ser 6 ao quadrado vezes a altura, menos volume do tronco. Volume do tronco, agacha de 3, a altura é 3, né? Abre o zíper, dá um beijão, tudo bem? Área da base maior, mais dá um beijinho. Essa daqui de baixo que a gente já calculou, vou copiar 9, 8 menos h ao quadrado sobre 16, mais a raiz
de 36 que multiplica 9, 8 menos h ao quadrado sobre 16. Fecha o zíper. Muito bem, segue a vida. Então vai ficar 36h menos. Ai, meu irmão, tá até. H sobre tá até suando aqui. H sobre 3, 36 mais. Eu não vou mexer nesse carinha aqui agora. 9, 8 menos H ao quadrado sobre 16. Vou mexer só na raiz. Raiz de 36, 6. Raiz de 9, 3. Raiz de 8 menos H ao quadrado, 8 menos H. Raiz de 16, 4. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Então, o volume vai ficar. Marina, não parece bonito. Calma, gente. Tô vendo um pouquinho à frente. Eu já vou. Será que eu já vou? Não, vou ainda não. Eu vou fazer o seguinte. Opa, aqui é menos, né? Já tô nervosa aqui. Nossa, quase que eu apago tudo. Eu ia chorar. Beleza. H sobre 3 devagar, que a gente não tá com pressa. 36 mais. Eu vou colocar o. Bom, primeiro vamos tirar o MMC aqui. 9, 8 menos H ao quadrado sobre 16. Porque fazer com pressa isso aqui, gente, só vai gerar desespero. O MMC aqui entre 16 e o 4 vai ser 16, tá? Então eu vou pôr 16 aqui. Vai ficar 6 vezes 3 vezes 4. Então, 6 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72. 72, 8 menos H. Agora, vou copiar de novo. Daqui a pouco a gente vai chegar num lugar bonito. Vamos lá, devagar. Eu vou colocar em evidência o que tem esse 8 menos H do meio e 8 menos H da ponta. O que que eles têm em comum? Eles têm 9, tudo bem? 9 tem nos dois. 8 menos H tem nos dois. 16 tem nos dois. E essa galera está multiplicando. Quem é que sobrou aqui no primeiro? 8 menos H. E quem é que sobrou no segundo? 72 por 9 dá 8, né? Pronto. Vamos devagar aqui para ficar no formato da questão. Eu vou fazer distributiva aqui. Deixa eu até pegar outra cor aqui. Fazer distributiva aqui, ó, para cá e para cá. Isso daqui passou a ser um termo só, tá? Quando eu coloquei em evidência, passou a ser um termo só. Então, vai ficar 36H sobre 3. O 36 com 3 cancela, vai dar 12H. O 9 com 3 simplifica também, tudo bem? Então, vai ficar. O 9 com 3 vai ficar 3 em cima, menos 3H, beleza? Que multiplica 8 menos H. E aqui vai ficar 16 menos H sobre 16. Beleza? E aí agora, 36 menos 12, 24H menos 3H, que multiplica 8 menos H, 16 menos H sobre 16. Ai, meu Deus, nem acredito que a gente chegou a algum lugar. Resposta letra E. Mega trabalhosa, mas não vejo, assim, se caísse uma questão dessa, seria uma questão com certeza difícil do Enem, tá, gente? Não se assustem, mas não vejo como impossível, porque de vez em quando eles colocam umas questões, principalmente assim, de log, de coisa aí toda só com letrinha, né? Vamos seguir a vida. Cone, elementos do cone. Considerando um cone circular também. Tem a altura, a geratriz e o raio. São os três principais elementos do cone.
Diferentemente dos outros que a gente estudou, dos outros sólidos, esses três vão se relacionar o tempo inteiro. Classificação dos cones. A gente pode ter um cone circular ou não circular, sendo que a maioria das questões, o cone que cai é o circular, e a gente vai ter também o cone reto, como o queridinho aí do Enem. Cone oblíquo é mais raro de cair. Cone, como sólido de revolução, ele pode girar também ao redor, se eu pegar um triângulo retângulo, né? Ao redor de um cateto ou de outro, eu vou ter cones diferentes, com volumes diferentes, áreas da base diferentes, enfim. Então é importante. Deixa eu só ver aqui se eu não anotei, então vou anotar aqui. Relação muito importante, geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Isso quando o cone é circular, que é o que a gente vai considerar aqui. Circular. A maioria das questões que caem é com cone circular mesmo. Nossa Senhora, por que Deus, por quê? Deixa eu arrumar, gente, que tá feio. Não que vai ficar bonito, né? Mas. Tururu. Cone. Secção do cone. De novo, meridiana, passando pelo eixo de rotação perpendicular à base. Transversal, paralela à base. Qualquer seção transversal do cone vai ter um tamanho diferente, diferentemente do cilindro, que todas elas tinham o mesmo tamanho, eram congruentes à base. E se a secção meridiana for um cone, for um triângulo equilátero, a gente chama esse cone de cone equilátero. E nesse caso, a geratriz é o dobro do raio. Planificações e fórmulas. Ah, eu pus aqui, ó. Geratriz é o raio ao quadrado mais h ao quadrado, muito importante. Área lateral do cone, gripe. Área da base, πr ao quadrado. Volume do cone, área da base vezes a altura sobre 3 igual a pirâmide. Outra forma de calcular a área da área lateral do cone é se eu conhecer esse ângulo aqui central da planificação, que é um setor circular, e aí olhando para esse círculo aqui, eu vou ter que πg ao quadrado, que é a geratriz, né? O raio é a geratriz, está para 360, como a área lateral está para o ângulo ali. Então, essa é uma outra maneira de descobrir. E a área total, uma vez a área da base mais a área lateral, porque a gente está falando de cone, então só tem uma base, igual pirâmide. Vamos à questão de cone. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu formando um cone cuja base tinha um raio igual a 1,5 vezes o valor do raio da base do cilindro. Então, a gente tinha inicialmente um cilindro com um raio, chamar aqui raio de R e a altura de H. Agora eu vou ter um cone com raio 1,5 R e a altura a definir. Ele quer saber a altura do cone em função da altura do cilindro. Bora lá então. Os dois vão ter o mesmo volume. Então, o volume do cilindro vai ser igual ao volume do cone. O volume do cilindro vai ser πr ao quadrado h. E o volume do cone? Π 1,5 Rzinho ao quadrado Hzão. Eu já vou cancelar o π com π aqui para não ter problema. Continuando a continha, a gente vai ter, opa, acho que eu peguei o azul claro, R ao quadrado H, vou pôr H1 para a gente não confundir, é igual a 1,5 ao quadrado, é 2,25. Aliás, não vou colocar em decimal, não. Vou colocar em fração, porque as alternativas estão em fração, tá? Então, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2 ao quadrado H. Então, R ao quadrado H1 é igual a 9R ao quadrado sobre 4 vezes Hzão, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Cancelar o R ao quadrado também com R ao quadrado. Então, vai ficar... Cadê?
Após a retirada do molde, a areia escorreu. Peraí. Ah, esqueci de uma coisa, né? Eita, acho que era. O volume do cone. Vou apagar, gente. O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3, né? Eu tô vendo que tava indo para um caminho que não era esse. É a base vezes a altura sobre 3. Então, eu vou jogar esse 3 para lá. 3R ao quadrado H1 igual a. Já vou aqui ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado sobre 4. Hzão. Afs. R ao quadrado vai embora com R ao quadrado. E eu posso simplificar esse 9 com esse 3 também. Fica 3 aqui. Então, vai ficar 4H1 sobre 3 é igual à altura do meu cone. Resposta letra E. Foi mal, gente, esqueci. Do nada, esqueci a forma do volume do cone. Beleza, tronco de cone, tá quase acabando. Pega o cone, corta, joga o conezinho de cima fora. O que que é importante eu saber aqui dessa parte inicial? Encontrar o Pitágoras nesse tronco, que aí eu vou ter a geratriz do tronco ao quadrado, a altura do tronco ao quadrado, mais o raio maior menos o raio menor ao quadrado, se for um cone circular. Planificação, então, geratriz do tronco aparece ali do ladinho, raio menor e raio maior. Área da base, πrzinho ao quadrado, área da base menor, né? Considerando um cone circular. πrzão ao quadrado, área lateral, gripzona. Área total, área da base menor, mais área da base maior, mais área lateral. E o volume, mesmo volume do tronco de pirâmide. Agaste de 3, abre o zíper, dá um beijinho, mais na raiz do bebê. Muito bem. Então, a figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone reto com a indicação das medidas dos raios das circunferências das bases e da geratriz. Então, a gente tem aí a planificação. Já caiu planificação de tronco, uma questão de cone de policial. A medida, só que caiu só a área lateral, não as bases. A medida do volume desse tronco. Então, gente, eu vou fechar para a gente poder visualizar aqui mais ou menos como é que ficaria essa situação. O raio menor é 6, o raio maior é 11 e a geratriz é 13. Aí, olha só, eu preciso da altura. A altura aqui vai estar associada a esse triângulo equilátero, ou esse triângulo retângulo aqui. Se aqui é 6, jogo 6 lá para baixo, 11 menos 6, 5. Tá aí o triângulo que eu falo que cai bastante. 5, alguma coisa, 13. 5, 12 e 13. Marina, eu não lembrava. Faz Pitágoras que sai, mas vai gastar mais tempo. Então vamos lá, vamos calcular o volume deste tronco. O volume é agacha de 3, abre o zíper, dá um beijão, mais um beijinho na raiz do bebê. Fecha o zíper. Altura, 12. Área da base maior é 121 π, π é r ao quadrado, né? Área da base menor, 36 π, mais raiz de 121, 11, raiz de 36, 6. Então, vai ficar 66 π. Então, o volume aqui vai ficar 4, que multiplica 223 π. Acabou. 892 π centímetros cúbicos, letra D. Penúltimo assunto, semelhança entre sólidos. A gente já falou sobre isso hoje, porque a gente precisou. Se eu quiser relacionar uma medida linear com uma medida linear, é só fazer diretão. O que são as medidas lineares? Altura, aresta da base, diagonal de face, enfim, essas coisas, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, a altura está para a altura, como o raio está para o raio. Podemos fazer.
Se eu quiser fazer uma relação entre uma medida linear e uma medida de área, aí eu posso fazer, por exemplo, lado está para o lado, assim como área está para a área, certo? Errado! Medida linear tem que vir ao quadrado para ficar na mesma dimensão da área. Assim como se eu quiser fazer uma relação de uma medida linear com uma medida volumétrica, eu vou ter que pegar, por exemplo, diagonal está para diagonal. Opa, está para altura. Não, isso não. Diagonal está para diagonal ao cubo, assim como o volume está para o volume. E se eu quiser fazer uma relação de área com uma relação volumétrica, e aí, gente, lembrando que isso tudo é semelhança entre sólidos, eu tenho que pegar uma piramidezinha e uma piramidezona, eu não posso pegar uma pirâmide com um tronco de cone, ou um cone com um tronco de cone. Não pode, tem que ser o mesmo sólido reduzido ou ampliado. De área com volume, eu posso fazer a área está para a área ao cubo, assim como o volume está para o volume ao quadrado, para, entre aspas, ficarem na mesma dimensão. Penúltima questão de hoje, 9. Se dois troncos de cone são proporcionais, ele já falou que são dois sólidos semelhantes, e o volume de um é 27 vezes o volume do outro, né? Marque a opção que representa a relação entre as áreas. Então, em outras palavras, ele está pedindo para a gente relacionar aqui, ó, a área está para a área ao cubo, assim como o volume está para o volume ao quadrado. O último é lá que a gente viu. Então, sem nada da área, vou deixar aqui bonitinho. O volume, eu sei que o volumezão é 27 vezes o volumezinho. Vou substituir aqui e vou simplificar. Então, vai ficar Azinho sobre Azão ao cubo é igual a 1/3. Opa! Ai, Marina. Não, vou deixar 1/3. Vou deixar 1/3 ao cubo, porque que vai ficar 1/27, né? 1/3 ao cubo ao quadrado. E aí, eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Tirar a raiz cúbica aqui e tirar a raiz cúbica aqui. Quando eu faço isso, a raiz cúbica vai cancelar aqui e aqui. Então, do lado esquerdo vai ficar apenas azinho sobre azão e do lado direito 1/9, resolvendo o quadrado. Então, 9 azinho é igual a azão. Então, a relação entre as áreas é de 9 vezes. Quem já tivesse pego que o volume ser 27 vezes quer dizer que a aresta é 1/3, aí você poderia ver que se a aresta é 1/3, a área vai ser 1/3 ao quadrado, que é 1/9. Esse poderia ser outro raciocínio, beleza? Finalizando com esfera, é o último sólido de revolução que a gente estuda. Eu posso pegar um semicírculo e rotacionar ao redor do seu diâmetro, né? E ter a minha esfera. Secções possíveis. Eu posso seccionar uma calota, e aí, quando eu secciono uma calota, já caiu no Enem, né? A gente vai ter um Pitágorasinho aí especial. A distância da secção para o centro, a gente vai chamar de D. Então, eu vou ter aqui D ao quadrado, como um dos ladinhos que são importantes. O raio da minha esfera. Esfera tem um único elemento importante que é o raio, tá, gente? Dos sólidos, é o mais simples nesse sentido. Então, eu vou ter aqui raio ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, né? Vai ser igual a distância ao quadrado, mais ali em cima eu vou ter o raiozinho da calota da secção. Eu vou ter raiozinho ao quadrado. Esse Pitágoras é importante em questões de calota, porque aparece ali um triângulo retângulo.
E tudo que eu desenhei, eu redesenhei. E eu vou ter também o corte da melancia, considerando aqui um ângulo θ. Eu vou ter essa parte verde, não sei se vocês lembram o nome, é fuso, e a parte vermelhinha a gente chama de cunha. E aí eu posso perguntar a área do fuso e o volume da cunha. O volume da cunha e a área do fuso. Então, essas são as coisas associadas a esse corte de melancia. Áreas e volumes. A área não tem área da base, não tem área lateral, só tem área superficial. 4πr ao quadrado. Volume, 4 terços de πr ao cubo. Área do fuso, eu posso fazer uma regrinha de 3 conhecendo o ângulo central. E o volume da cunha, uma regrinha de 3 com o volume, também conhecendo o ângulo central. Curiosidades: não existe planificação da esfera e o volume da esfera foi obtido a partir de um cilindro tirando um duplo cone. Última questão, vamos lá. A tira seguinte mostra o Cebolinha tentando levantar um haltere, que é um aparelho todo feito de ferro, composto de duas esferas acopladas a um bastão cilíndrico. Suponha que cada esfera tenha 10 centímetros de diâmetro, que o bastão tenha 50 centímetros de comprimento e diâmetro da base medindo 2 centímetros. Então, ele deu todas as informações aí. Ele quer saber quanto que o Cebolinha realmente estava carregando. Então, o Cebolinha estava carregando o volume do que ele estava carregando é duas esferas mais um cilindro, que era ali no meio, né? Beleza. E aí a gente vai ter volume da esfera. Oh, deixa eu pôr dois na frente, né? Acabei de falar que são duas, para a gente não perder. Duas vezes 4 terços de πr ao cubo. Volume do cilindro. Área da base vezes a altura. πr ao quadrado h. Então, duas vezes 4 terços de π. Ele falou que tem 10 centímetros de diâmetro. Então, o raio é 5. Então, 5 ao cubo mais π. O raio aqui o diâmetro é 2 da bolinha. Então, o raio é 1. 1 centímetro. É 1 ao quadrado e a altura, o comprimento da barra, né? 50. Beleza? Então, vai ficar. Ele pediu para substituir o π por 3. Pediu, né? Deixa eu achar onde. Aqui, use π igual a 3. Então, eu já vou aqui para facilitar a minha vida, cancelar esse π com esse 3. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. Né? Aqui vai dar 1.000. Mais 3 vezes 50, 150. Então, o volume é 1.150 centímetros cúbicos. Aí ele falou que, bem questãozinha de Enem essa, gente. Ele falou que a densidade do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou ter 7,8 gramas para 1 centímetro cúbico. Se eu tiver 1.150 centímetros cúbicos, x gramas. Então, meu x é 8.970 gramas em quilos, 8,97 quilos. Cebolinha fortão. Resposta letra A. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada. Beijinhos e boa prova. Tchau, tchau, galera. Arrasem. Passem, por favor. Obrigada.